gente segue falando sobre reforma tributária. Com a aprovação do texto na Câmara dos Deputados, ainda tem muita gente com dúvidas, principalmente donos de pequenos negócios que ainda não têm certeza sobre o que muda para eles na prática. A gente sabe que os pequenos empreendedores ajudam a movimentar muito a nossa economia. É hora do quadro Fatos Primeiro com o Marco Antônio Mendes, que está chegando aqui para ajudar a esclarecer alguns pontos para a gente. Marco, uma boa noite para você. Então, vamos com essa conversa. Como é que a reforma tributária vai impactar essas empresas, esses pequenos negócios? Carol, boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente aqui no Prime. As micro e pequenas empresas, elas são essenciais para fazer a nossa economia girar, né? Elas estão ali muito perto dos consumidores, elas entendem a realidade das pessoas e hoje esses pequenos negócios representam cerca de 30% de tudo o que é produzido em bens e serviços no país. E muitas delas, ou na verdade quase todas elas, optam pelo sistema de tributação do Simples Nacional. Mas será que com a reforma tributária as empresas do Simples Nacional vão pagar mais? Bom, na verdade, essa afirmação aqui ela é falsa, porque não muda em nada para elas. Primeiro vamos entender então alguns pontos que são essenciais do Simples. Ele foi criado para descomplicar a vida dos donos dos pequenos negócios e permite o recolhimento dos impostos numa única guia. Só que para fazer parte desse regime de tributação, então, a empresa tem que ter uma receita anual de R$ 4.800.000. Mas não são todas, porque existem algumas exceções, né? A estimativa é que no Brasil existam cerca de 20 milhões de empresas que optam por esse regime de tributação pelo Simples e que representam 92% dos negócios de todo o país. Olha só a importância também da arrecadação para o país desses pequenos negócios, né? Mas mesmo com essa mudança toda por causa da reforma tributária, a situação das micro e pequenas empresas, então, continua a mesma coisa. É que a maioria delas vende para o consumidor final, né? Já para as empresas que vendem para outras empresas, o texto da reforma tributária, então, permite que elas possam escolher entre continuar integralmente no Simples ou pagar apenas o IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, e a CBS, a Contribuição da União. É como se, na verdade, o dono desse pequeno negócio pudesse escolher o que vai ser mais vantajoso para ele. Quem explica é o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Nelson Machado. Vamos ver. Se ele vende para uma outra empresa, como o sistema é de apuração por débito e crédito, e você translada o crédito de um elo da cadeia para o outro, então, se ele está no meio da cadeia, o fato dele optar pelo IBS traz vantagem, porque ele deixa de pagar o imposto, fica lá o resíduo tributário, ele vai recolher, mas vai passar para frente. Então, é transparente para ele, é como se ele pagasse zero. A gente teve também o posicionamento do SEBRAE, o serviço que apoia as micro e pequenas empresas, e a instituição disse que a preservação do Simples Nacional num ambiente em que as regras tributárias ficam mais claras tende só a beneficiar essas pequenas empresas. Carol. Obrigada, Marco. Uma boa noite para você. Até amanhã.